A bola não para, não para, não. Fred Júnior é a voz da emoção. É luta, é força, é coração. A bola não para, segue a missão. Tudo bem, gente? Se inscreva no canal, deixe o seu like se possível, hype o vídeo, é um assunto importante. Eu sei que tem muita gente chegando aqui no canal e eu agradeço a todos os inscritos, aos que estão chegando aqui, buscando principalmente informações do futebol, mercado da bola, também informações do Palmeiras, que como setorista há tanto tempo que eu sou aí, acompanhando o Palmeiras, eu sei que muita gente me acompanha por causa disso. Mas eu conto muito com a sua ajuda, a sua solidariedade no sentido do assunto que eu estou trazendo. A Bola Não Para exatamente trouxe aqui há 480 dias, exatamente 480, nós trouxemos uma entrevista com Cristal Bezerra, era ginasta, hoje é uma ex-ginasta, fez parte da seleção brasileira, era integrante da equipe que esteve em Paris 2024, modalidade que teve mais destaque, né? Foi a ginástica brasileira, né, com a Rebeca Andrade, com todas as meninas fazendo ali o seu trabalho, mostrando o seu talento, mas um assunto que sempre foi escondido do público em geral. E que a Cristal Bezerra teve coragem de contar tudo que ela passou com a sua ex-treinadora Beatriz Fragoso. Foram muitas coisas contadas, agressões físicas, abusos psicológicos, negligência médica, que realmente impactaram o mundo da ginástica. Muitos já sabiam por alto, já viram algo, né? Outros não sabiam e ficaram sabendo através do A Bola Não Para. O público que acompanha a ginástica também. Até os blogs que tentam agradar os técnicos, aliás, né? No final do ano, a gente vai fazer um boletim específico sobre isso. No final do ano, um dos blogs que até me atacou, me criticou pela matéria com a Cristal Bezerra, fez um prêmio aí que é uma das coisas mais absurdas, né? Mas isso será tema de exatamente um outro vídeo. Até porque também terá um outro vídeo, já garanto a vocês. Muita gente me pergunta, e aí Fred, e o caso da Cristal, o caso da Cristal, o caso da Cristal? E aí como que tá? Teremos um outro vídeo também para falar do assunto da parte jurídica, na justiça, porque a Cristal Bezerra processou o Sport Clube Pinheiros, né? O clube que ela servia, né? O clube que ela representava também nas competições, não só apenas a seleção brasileira. E eu lamento muito e espero que esse vídeo possa de alguma maneira fazer com que as pessoas da ginástica, independente se gostam ou não da Cristal, gostam ou não do Fred, mas que se tenha uma resposta. Gente, não é possível uma modalidade como a ginástica artística do Brasil não dar uma resposta à sua comunidade, à sociedade, aos atletas, aos treinadores, aos gestores do esporte, não darem uma resposta sobre esse caso. É inacreditável até agora nenhuma resposta. E eu vou contar aqui, porque não tem nem por que esconder. No final do ano, eu entrei em contato com a Glória Andrade, a Glória que é a assessora da Confederação Brasileira de Ginástica, né? A Glória que eu conheço há muito tempo, na época de Jovem Pan, conhecia da fotografia, há muito tempo conheci a Glória. E eu tinha pedido há algum tempo uma entrevista com alguém do Comitê de Ética da Ginástica Brasileira, né? Para poder explicar, para mostrar para o público que pé está, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Como que tá aí o caso Cristal morreu, não se fala mais nada, tal. E assim, eu gostaria de sempre trazer aí informações, mas infelizmente não anda. Parece que o esquecimento seria importante. Cair no esquecimento parece ser algo interessante para algumas pessoas, mas a gente não vai deixar cair no esquecimento. E aí eu fiz as perguntas, demoraram um pouco para vir as respostas, mas elas chegaram. Só que eu achei que seria, no início, quando eu estava conversando com a Glória, uma entrevista mesmo. Uma entrevista. Vídeo gravado, né? Não precisava ser ao vivo, mas uma entrevista, eu fazendo a pergunta e quem responsável pelo Comitê de Ética da CBG respondesse, né? Então, isso não aconteceu e aí foi pedido para que eu pudesse fazer perguntas e elas seriam respondidas. Então eu vou trazer aqui a minha pergunta e as respostas dadas, tá? Entendam, algumas respostas, por exemplo, não me agradaram, mas eu não tenho a chance de dar réplica. Então eu vou trazer para vocês aqui, cabem vocês, aqui tem todo o espaço para vocês analisarem, responderem
criticarem ou elogiarem as respostas. Podem escrever o que quiserem, é um espaço democrático, desde que não tenha ofensas aqui. É um espaço democrático. Se ofender, eu retiro. Eu já aviso aqui. Já não é censura, mas ofensa não é o local para exatamente esse vídeo. Nenhum vídeo. Inclusive, e principalmente esse. Então vamos lá. Eu vou trazer as perguntas e as respostas dadas. Então tá aqui, ó, a entrevista. Respostas oficiais do Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Ginástica. A minha primeira pergunta foi: para o público em geral, como funciona o Comitê de Ética em caso de denúncia contra atletas, membros da comissão técnica ou dirigentes? A resposta: o procedimento é simples e, ao mesmo tempo, extremamente rigoroso. Recebida a denúncia, a presidência realiza análise da admissibilidade e, sendo o caso, designa um relator dentre os membros do Comitê de Ética. Esse relator conduz toda a fase de instrução, analisa documentos, determina diligências e ouve as partes envolvidas. Ao final, o processo é levado ao julgamento colegiado do comitê. Em todas as etapas, são assegurados o contraditório, a ampla defesa e igualdade de tratamento, sem atalhos, pré-julgamentos ou interferências externas. Vocês guardaram todo esse trâmite, todo esse caminho aí feito? Certo? Instrução, análise de documentos, diligências, partes envolvidas e, ao final, o processo é levado a julgamento colegiado do comitê. Já se passaram mais de um ano. Será que não deu para fazer todo esse trâmite? É uma coisa, né? Acho que não tem tantos casos assim no Comitê de Ética. Espero que não, né? Tomara que não. Apesar de muitos casos terem surgido no A Bola Não Para. Vamos à segunda pergunta. Quem são os membros do Comitê de Ética e qual a relação deles com a ginástica? Eles conhecem a dinâmica da modalidade? O porquê dessa pergunta vocês vão entender com a resposta. E aí eu vou dar um parênteses também, como fiz agora na primeira, fazer um parênteses nessa segunda resposta. A resposta aqui. Os membros do Comitê de Ética são eleitos pela Assembleia da Confederação Brasileira de Ginástica, entre candidatos com notável saber, boa reputação e conduta ilibada. Para garantir total imparcialidade, o regimento interno impede que dirigentes, técnicos, árbitros ou atletas da ginástica integrem o comitê, evitando qualquer conflito de interesses. Trata-se de uma salvaguarda institucional. Quem julga não pode ter vínculos operacionais com a modalidade. O porquê dessa pergunta? Porque, assim, tudo bem, é importante não ter esse vício, não ter pessoas ligadas à modalidade, mas será que essas pessoas que fazem parte do Comitê de Ética entendem o aspecto de treinamentos, como funciona? Se um treinamento, por exemplo, que está exigindo muito do corpo não é um excesso, não é um abuso, né? Se a forma de lidar com o atleta não pode ser um abuso moral, não é uma cobrança de técnico para... Você entendeu? É essa parte que eu quis buscar na pergunta aí, dessa pergunta feita, para exatamente saber até que ponto a pessoa conhece a modalidade, de que forma que é o tratamento entre técnico e atleta. Essa foi a segunda. Vamos à terceira pergunta. O Código de Ética parece focado no comportamento dos atletas. Não faltam regras para treinadores, dirigentes e membros da comissão técnica? Eu fiz essa pergunta. O Código não deveria proteger mais o atleta? Então, essa é a minha pergunta, por quê? Eu li todo o Código de Ética e, ao meu ver, eu achei que ficou muito mais preocupado no comportamento dos atletas, mas não em condutas, né? Em tudo isso, por exemplo, que envolve o caso Cristal, por exemplo. Então, por isso, essa é a minha pergunta, se não faltariam regras para treinadores, dirigentes e membros da comissão técnica em relação aos atletas, não só do comportamento dos atletas na ginástica, na modalidade, sim das pessoas que cercam e estão próximos aos atletas. Aí a resposta. O Código de Ética já contempla todos esses agentes. O artigo 1º estabelece que suas normas se aplicam a atletas, comissões técnicas, dirigentes, funcionários de quaisquer níveis, estagiários, bem como todas as pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam direta ou indiretamente com a CBG. Ademais, princípios como respeito, urbanidade, proibição de assédio moral ou sexual e vedação ao abuso de poder recaem especialmente sobre quem exerce liderança. A proteção do atleta é, de fato, o eixo central do sistema de integridade
esportiva. A meu ver, e eu faço convite para vocês, vão no site da CBG, leia o código de ética, né, da comissão de ética, leia o código de conduta. Eu acho que é muito mais sobre a postura do atleta em treinamentos, uniforme, comportamento do atleta. Mas essas relações de abuso, eu achei muito pouco. Regras para treinadores, dirigentes em relação a assédio, comportamento. E já tivemos outros casos aí, noticiados na televisão, inclusive, de técnicos que cometiam assédio, né? Importunação. Então eu achei que falta isso. Acho que falta mais explícita, né? Sobre esses temas que estão em voga. Aí você está vendo aí vários casos envolvendo na ginástica no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? E os blogs de ginástica adoram colocar do mundo inteiro. Só do Brasil que eles não destacam, eles esquecem isso. Ainda premiam ainda, isso que é diferente. Aí a minha pergunta número 4, tá aí, ó. Em relação ao caso específico envolvendo o Cristal Bezerra, em que fase está o processo? Foram ouvidas as partes? Outras pessoas serão ouvidas? Aí a resposta. Todos os processos tramitam sob sigilo absoluto, conforme determina o Código de Regimento Interno. Por essa razão, somente as partes têm acesso às informações e ao andamento. O que se pode afirmar é que todas as etapas são conduzidas com independência. O comitê determina a oitiva de quem for necessário. Qualquer detalhe, além disso, violaria o dever de confidencialidade. Eu não pedi para falar o que foi dito, o que não foi dito, eu só quis saber em que pé está o processo. Vocês entenderam? Aqui, qualquer detalhe, eu não pedi. A Cristal confirmou o que disse na entrevista, a Beatriz Fragoso, a treinadora, negou as acusações. Não, eu queria saber em que pé está, se essas pessoas foram ouvidas, não o que foi ouvido. Foram ouvidos? Já foram ouvidos a Cristal, a Beatriz Fragoso. O que eu sei, já posso trazer para vocês, a Cristal foi ouvida e a Beatriz Fragoso também foi. Mas fica a grande dúvida, teve mais gente ouvida? Porque eu trouxe áudios aí que poderiam ouvir outras pessoas. E a própria entrevista da Cristal, a própria entrevista da mãe da Cristal, fala o nome de atletas que sabiam da história e incentivavam a Cristal a denunciar. Então, assim, é isso que eu quis saber. Eu não quis saber o que foi dito. E sem quem já falou, em que pé está, tá no final, tá no começo, já vamos para julgar. É isso. Foi isso que eu perguntei. E a resposta não foi feita, não foi dada. Né? Foi bem, né? Como diria no professor Raimundo, com todo respeito, mas... a gente fala com todo respeito, mas... somebody love. Deu um somebody love aí, deu uma enrolada para não falar, não responder. 480 dias depois, gente, da entrevista. Faz tempo, hein? Faz tempo. Vamos lá. A quinta questão. Diante da denúncia, não seria adequado que a treinadora fosse afastada até o fim das investigações, considerando o seu contato com possíveis testemunhas? Aí a resposta. Os processos éticos seguem regime de sigilo integral. Informações sobre eventuais medidas adotadas, diligências, oitivas ou circunstâncias específicas não podem ser divulgadas. Somente as partes têm acesso ao conteúdo processual. De novo, não responderam a minha pergunta. Até porque todos sabem que a Beatriz Fragoso, continua trabalhando normalmente. No Pinheiros, aliás, ao lado de Caroline Molinari. Ei, Molinari! Caroline Molinari, que foi aqui, teve mais, depois da entrevista da Cristal, várias outras ex-atletas, né, meninas aí da ginástica, fizeram diversas denúncias contra a Caroline Molinari, que eu sinto muito porque ela foi atleta de ginástica da seleção brasileira, foi Jogos Olímpicos, e infelizmente as histórias contadas sobre a Molinari foram tristes de saber, tristes. Então, Caroline Molinari em Pinheiros, participando da seleção, junto com a Irina lá, tudo certo, e a Beatriz Fragoso no Esporte Clube Pinheiros, e na seleção, com contato com todos os atletas. Com todos, possíveis testemunhas ou não. Então, não seria o certo, enquanto a investigação está em andamento, ela não está, por exemplo, representando a seleção brasileira, ela não está, Fred, mas você não quer que ela trabalhe? Não, não é isso, mas ela poderia não estar frequentando enquanto está tendo uma investigação da CBG. No Esporte Clube Pinheiros, ela estaria trabalhando. Mas, na verdade, a única punida até aqui é a Cristal Bezerra, que encerrou a carreira, né? Ela teve uma punição antes de qualquer julgamento, inclusive. Então,
Até porque, se isso acontece de verdade, se ela fica afastada, a Beatriz, de competições, né, do cargo, enquanto não está investigando, certeza que o processo seria muito mais rápido. Porque também interessaria a Beatriz Fragoso que as coisas fossem mais rápidas, para que ela pudesse voltar a exercer normalmente a sua função. Mas isso não aconteceu e a resposta também não foi em relação à minha pergunta, o verdadeiro somebody love, né? Não vamos responder, vamos enrolar aqui e fica beleza. Faz parte, é do jogo, fiz as perguntas, as pessoas vieram e tá aqui, eu tô colocando aqui no A Bola Não Para, sem tirar uma letra, uma palavra, um ponto, uma vírgula. Vamos à sexta pergunta. A comissão irá avaliar apenas a relação entre atleta e treinadora nos clubes ou também na seleção? Aí a resposta da CBG, pelo comitê. Pelo dever de confidencialidade que rege todos os procedimentos, qualquer informação relacionada ao escopo da instrução ou às diligências realizadas não pode ser tornada pública. Gente, era só responder. A comissão vai avaliar a relação que existia no clube e na seleção, ou só na seleção, ou só no clube. Essa foi a pergunta. Era só isso. Isso não ia violar nada, isso não ia atrapalhar nada da investigação. Uma pergunta simples. Porque há diferença. Existiu um caminhar Bia Fragoso com Cristal, Centro Olímpico, Pinheiros e aí seleção. Centro Olímpico e Pinheiros tem personagens que poderiam ser ouvidos, diferentes de outras personagens que poderiam ser ouvidas na CBG. Ou seja, se você engloba os dois fatos, você tem dois lados de informações, você fica com um julgamento muito melhor em relação ao caso. Agora, se você pegar só o Esporte Clube Pinheiros, poderia ficar aí faltando coisa. Se você pegar só a CBG, poderia estar faltando coisa. Então, esse é o motivo da questão. Sétima pergunta. Há previsão de quando o caso Cristal será concluído? 480 dias hoje. Por força do sigilo processual, não é possível divulgar informações sobre prazos ou andamento. Somente as partes têm acesso a esses dados. Repito, não andou até agora, está parado, não tem nenhuma novidade. E aí eu perguntei, né, para saber, não é uma previsão, né? Não pode demorar tanto assim, gente, em qualquer modalidade, hein? Não é só da ginástica, é um absurdo demorar tudo isso. É inacreditável, é uma pena que apenas o A Bola Não Para está cobrando, e o meio da ginástica, os blogs aí da ginástica não estão cobrando, as outras emissoras não estão cobrando, a opinião pública não está cobrando, e eu conto com a força de vocês que estão assistindo, vamos cobrar respostas, pelo bem ou pelo mal, respostas. A CBG está devendo uma resposta a Cristal Bezerra, a mãe da Cristal, a Cleópatra, a família da Cristal Bezerra e ao mundo da ginástica. A CBG está devendo essa resposta. Independente de qual seja, está devendo essa resposta. Oitava pergunta. Casos assim não deveriam ter respostas mais rápidas da sociedade e à comunidade da ginástica? Pergunta. Casos graves como esse, até para mostrar que se tiver um caso semelhante ou parecido, a CBG energicamente age rapidamente e pune rapidamente ou não. Pelo contrário, se não foi provado, então mostra que a pessoa não tem culpa. Apesar que pela matéria vocês viram tudo. Faço convite, tem aí a playlist da ginástica. A primeira matéria é da Cristal Bezerra. Assistam quem não assistiu. Vocês vão ver, tem provas ali, tem provas, tem conteúdo. Não é uma jogada no vazio, palavras ao vento. Tem provas ali. Então fiz essa pergunta, vamos à resposta. Todos os casos são analisados com minúcia e responsabilidade. 480 dias, gente. As partes têm assegurada a ampla produção probatória. Tudo que já tinha que acontecer, já aconteceu, de produção probatória. Isso já posso garantir para vocês. E o relator deve formar o seu convencimento a partir do conjunto de provas. Sempre com rigor técnico. Celeridade é desejável, mas jamais pode comprometer a profundidade, a imparcialidade e a justiça do processo. Vou repetir de novo. 480 dias, 1 ano e 3 meses. Não dava para a CBG, uma das principais confederações do esporte brasileiro, com seu comitê, ter dado já uma resposta
à comunidade da ginástica, ao amante da ginástica, aos atletas, aos ex-atletas, aos ex-técnicos, aos atuais treinadores. Não poderia a Comissão de Ética já ter respondido, já ter definido 1 ano e 3 meses? Tudo que tinha que ter sido falado já foi falado pela Cristal e pela Bia Fragoso. As provas... Tem aí, se não quiser olhar as provas da Cristal, tem a entrevista. A entrevista, inclusive, está relacionada no processo, tanto na Justiça Comum como no caso do CBG. Agora vamos à 9ª pergunta. Após o caso Cristal Bezerra, surgiram diversas denúncias envolvendo condutas de gestores, clubes e profissionais da modalidade. Qual mensagem o senhor deixa aos que acompanham e amam a ginástica? Como e até quando alguém pode apresentar uma denúncia? Aí a resposta. A CBG reforça o compromisso absoluto com a integridade, a proteção de atletas e o ambiente seguro do esporte. Toda pessoa que presenciar, sofrer ou tomar conhecimento de condutas incompatíveis com os valores da modalidade podem apresentar denúncia por meio dos canais oficiais da Confederação. As denúncias podem ser feitas enquanto persistir a possibilidade de apuração dos fatos e todas são tratadas com seriedade, sigilo e independência pelo Comitê de Ética. Para mais informações sobre o Comitê de Ética, Código de Ética e Canal de Denúncias, aí eles relacionaram os documentos, né? cbgginástica.com.br/portal Transparência, Transparência 34, Canal de Ética, CBG Ginástica, Portal Transparência, Transparência 51, Comitê de Ética. Esses links que eles foram colocados na resposta, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai estar os links aí do Comitê de Ética da CBG, tá bom? Beleza? Então, essa foi a última pergunta e a última resposta. E aí eu faço uma pergunta aqui, que vocês podem também me responder. Se imagine se um atleta, um atleta, até porque eu tive denúncias do masculino também, e coloquei no A Bola Não Para, se imagina se ele vê tudo isso, ele fala assim, poxa, se a Cristal Bezerra, que estava com a seleção brasileira, até outro dia estava com a equipe que foi medalhista, treinando, fazendo aí o seu trabalho, né, exercendo aí a sua função como atleta, sendo destaque, né, todo mundo lembra da Gloria Gaynor, aí a música que ela utilizou, tudo... fora, né, os resultados da própria Cristal, se a Cristal foi a público, contou o que passou e estão levando 480 dias, imagina eu quanto vai ser. Imagine fulano, ciclano. Porque teve gente que eu entrevistei e não chegou até onde chegou a Cristal, por exemplo. Mas teve seu sonho interrompido por causa de atitudes horríveis de treinadores. Que não são treinadores. Quem faz isso não é treinador. Não é um técnico. Quem faz isso com criança e adolescente não pode ser colocado como um treinador e técnico. Então, como a CBG, fazendo dessa maneira lenta, devagar, para cair no esquecimento, com respostas vazias, como ela quer que de verdade o esporte seja melhorado, que as denúncias sejam levadas a sério, que as coisas sejam resolvidas de verdade, que quem tem que ser punido seja punido de verdade, não seja premiado, como aconteceu neste caso. Nesse caso, nós tivemos um incentivo, inclusive. Tem uma indignação no meio da ginástica sobre muito que aconteceu nesse caso Cristal. Que as pessoas têm medo de falar, têm receio, e que eu lamento muito. Então, o que fica para atletas, e até mesmo ex-atletas que abandonaram agora a ginástica, desistiram por causa de maus tratos, de assédio moral, de agressões físicas, e daqueles que tiveram tudo isso e não conseguiram no momento falar, tinham medo, tinham receio, e que hoje viram, em algum momento, através da Cristal, a chance de poder se libertar de uma dor que passou com criança e adolescente. Quantos pais não estão se culpando pelo que os seus filhos passaram na ginástica? Que exemplo deixa a Confederação Brasileira de Ginástica para esses pais, para essas mães que lutaram para que seus filhos pudessem representar a ginástica brasileira, em clubes ou até mesmo na seleção?
Quantos sonhos destruídos por causa de gente que não merecia estar no meio e segue no meio. E conta exatamente com isso, com a demora, com o esquecimento, para ninguém mais cobrar. Então eu lamento muito esta lentidão e me decepciona uma confederação que tem um incentivo tão grande, que tem aí uma visibilidade tão grande, que tem atletas sensacionais representando o país, que trate desta maneira um caso como o da Cristal Bezerra. E deixa um péssimo exemplo de como, se alguém pensar em denunciar, que ele não será ouvido. Será ouvido ouvido de uma maneira que não é para acontecer alguma coisa. Será ouvido por ser ouvido. Uma escuta inútil. Até quando a gente vai ver isso? E não é só na ginástica. A gente sabe em outros esportes, eu recebi denúncias de outros esportes da base, vôlei, basquete, mas da ginástica em si, que eu fiz a matéria e trouxe outros relatos dolorosos de crianças que pensaram em se mutilar, pensaram em se matar. Adolescentes tirar sua própria vida por causa de péssimos profissionais na ginástica. E que a CBG, ao invés de fazer algo de verdade, prefere essas respostas assim. Desta maneira. Sem dar aí uma luz, uma possibilidade que as pessoas possam denunciar de verdade. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir observando tudo o que acontece em relação à ginástica. Os casos não pararam, eu já digo, de antemão já aviso, os casos não pararam, infelizmente. Os casos não pararam. Só diminuíram. E vocês, blog de ginástica, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês realmente não são jornalistas. Porque se você fosse no mínimo jornalista, de verdade, você teria vergonha do que vocês fazem. Vocês põem aí nas suas páginas as denúncias de outros países. Casos parecidos com o da Cristal, de outros países, vocês relatam. O da Cristal vocês criticaram. Muitos. Teve um aí que tentou puxar o saco, tentando ajudar aí na rifa da Cristal Bezerra, que já mudou totalmente sua vida, ela fez rifa aí para ajudar pagamento de fisioterapia, da sua recuperação, e aí quis dar uma de bonzinho. Mas foi o mesmo que criticou aí a entrevista, me criticou dizendo que eu sou aventureiro e queria surfar na onda do esporte, na modalidade. Mas eu vou falar ainda sobre essa eleição que fizeram no ano passado. Ainda vou falar. Vocês sim, vocês não amam a modalidade. Vocês sim surfar na onda da ginástica, porque vocês acham que chegaram primeiro, vocês têm a primazia e vocês mandam no esporte. Sou jornalista esportivo, eu falo de todas as modalidades, não falo só da ginástica. E o caso veio pra mim, não foi pra vocês, porque se tivesse caído na mão de vocês, não tinha nem ido pra frente. Não tinha nem virado comissão de ética. Não tinha nem virado processo na justiça. Porque vocês não amam o esporte. Vocês têm um interesse de ter os entrevistados aí, os técnicos, as pessoas, para vocês ficarem falando aí. Porque se vocês falarem contra o técnico, vocês vão perder a chance das entrevistinhas, né? O agrado, oba, epa. Eu já li tudo, já ouvi tudo de vocês, podcast. Lamentável, cara, lamentável. E o prêmio que foi dado aí, lamentável. E ainda põe dos outros países notícias de abuso. A gente está relatando aí, tem na Europa inteira aí, Estados Unidos também. E aí eles relatam. No Brasil, não foi a gente, né? Não vamos falar. Mas tá mexendo com um técnico que eu conheço, que eu tenho amizade, que eu entrevisto, né? Fico de mensaginha. Vamos falar de todo mundo aí. Veja uma lição pra vocês. Assista aí a playlist. É muito mais as pessoas falando do que eu falando. Já que vocês podem não gostar de mim, também não tô nem aí pra isso. Assista aí, veja as denúncias aí, ó. Tem gente que tá trabalhando até hoje aí, ó. E o que fez assédio sexual e foi embora? Vocês vão falar? E gente que está militando e iniciou a carreira de maneira errada aí também, vocês vão falar? Não vão, né? Teve gente que saiu agora do Flamengo também, né? Já teve acusações, né? Molinari, eu repito, porque Molinari, né?
Então, esperamos aí que algo mude e que a CBG perceba que isso aí é lamentável. Isso não é uma comissão de ética, de verdade. Na minha opinião. Eu acho que de muitos também. E vou voltar em breve com certeza para falar do processo que existe na Justiça Cristal e Esporte Clube Pinheiros, trazendo mais detalhes para vocês. Tá legal, gente? Um abraço a todos. Desculpa até o desabafo, que é uma coisa inacreditável para quem gosta do esporte, para quem é jornalista esportivo, está no meio porque ama o jornalismo e ama o esporte. Ver um caso como esse é revolta. Revolta. E é inacreditável o posicionamento de algumas pessoas. Valeu, gente. Divulguem para mais pessoas. Cobrem também a CBG. Eu acho que seria importante uma resposta. Eu não estou cobrando, tem que punir fulano e tal. Não, uma resposta. Uma resposta. Até agora, não teve essa resposta. Não é possível, né, gente? Um abraço a todos. A bola não para, não. Fred Júnior é a voz da emoção. É luta, é força, é